Na última aula nós falamos sobre soma de vetores e os diferentes métodos e condições para aplicá-los. Ainda falando sobre vetores, na aula de hoje nós iremos falar sobre decomposição de vetores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Matheus Finco, sou professor de Ciências Exatas e agora vamos falar sobre física. Os vetores podem ser somados quando estão no mesmo sentido ou subtraídos quando estão em sentidos opostos. Agora, quando uma força ou uma outra grandeza está inclinado em relação à origem, nós devemos fazer a decomposição de vetores. Através da decomposição de vetores, nós podemos determinar as componentes de um vetor escrito sobre os eixos x e y do plano cartesiano. E eles irão se resultar nos vetores fx e fy. Os vetores fx e fy são chamados de vetores f projetados nos eixos x e y do plano cartesiano. E a decomposição de vetores ou a decomposição vetorial consiste em determinar os seus valores. Para isso, nós podemos reorganizar os vetores apenas mudando a posição do vetor fy de maneira que um triângulo retângulo seja formado. Levando em consideração as definições de seno e cosseno e tendo o ângulo θ formado entre o vetor f e a componente do eixo x, nós temos que a nossa f de y vai ser igual a f vezes o seno de θ. E a nossa f de x vai ser igual a nossa f vezes o cosseno de θ. Assim fica entendido que o nosso vetor f é a soma vetorial dos vetores fx e fy. Exatamente como nós demonstramos no método geométrico na aula passada. Olha lá, não vai ser apenas uma soma algébrica, e sim uma soma vetorial. Dessa maneira, nós temos que a nossa f é a raiz quadrada da nossa fx ao quadrado mais a nossa fy ao quadrado. Exatamente igual fizemos naquele método. Vamos para um exemplo. Imagine uma força F de módulo de 200 newtons que faz um ângulo de 60 graus com o eixo x. Determine então as componentes de fx e fy do vetor f. Então vamos lá. Como nós acabamos de ver, a nossa fx ela é igual a f vezes o cosseno de θ. Então a nossa f vale 200 e o nosso ângulo apresentado é de 60 graus. Dessa maneira, nós temos que a nossa f de x é igual a nossa f, que é 200, vezes o cosseno de θ, que é 60. Então a nossa f de x vai ser igual a 200 vezes o cosseno de 60 é igual a meio, como estamos apresentando aqui na nossa tabelinha. Então a nossa f de x vai ser igual a 100 newtons. Já a nossa f de y é igual a f vezes o seno do nosso ângulo θ. Então a nossa f de y vai ser igual a f, que é o 200, vezes o seno do nosso ângulo θ, que é 60 graus. Então a nossa f de y vai ser igual a 200 vezes raiz de 3 sobre 2. Esse seno de 60 graus você pode ver novamente aqui na nossa tabelinha. Então a nossa f de y vai ser igual a 100 vezes raiz de 3 newtons. Repare que uma soma algébrica entre os valores de fx e de fy não correspondem ao valor de f. Porque se somarmos o fx, que deu 100 newtons, com a nossa fy, que deu 100 vezes raiz de 3, o nosso resultado vai ser de 273,2 newtons. E a nossa f é de 200 newtons, então não bateu. Como foi dito na última aula, nós não podemos confundir a soma algébrica com a soma de vetores. Então, se fizermos uma soma vetorial de fx e de fy, nós teremos sim o resultado da nossa componente f. Veja aqui então, a nossa f é igual a raiz quadrada da f de x ao quadrado mais a f de y ao quadrado.
Então a nossa f vai ser igual a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 100 vezes raiz de 3 ao quadrado. Então a nossa f ela vai ser igual a raiz quadrada de 10.000 mais 30.000. Então a nossa f irá se resultar em raiz quadrada de 40.000 é igual a 200. Então vocês podem ver que através de uma soma de vetores nós conseguimos achar o valor correto do nosso componente f. E agora eu vou deixar uma dica bem legal para vocês nunca mais se esquecerem onde aplicar o cosseno e aplicar o seno. Porque muitas das vezes a dúvida da pessoa é quando for fazer a f de x e a f de y, se confundirem se vão utilizar o cosseno ou o seno. Então, fique ligado nessa dica. Nós sabemos que a nossa f de x é aquela que está apresentada de maneira horizontal, que ela está colada com o nosso ângulo. Então, sempre que nós pensarmos na nossa f de x, nós podemos associar com cosseno, porque cosseno, co de colado ao ângulo. Legal? E a nossa f de y, que ela se resulta de maneira paralela ao ângulo, nós podemos colocar que o nosso seno é de ser separado do ângulo. Dessa maneira, vocês nunca mais vão esquecer quando aplicar na nossa f de x e da nossa f de y. Vamos fazer então um exercício para nós fixarmos o conteúdo. Exercício. Considerando essa figura que está sendo apresentada, nós temos a ciência de que é um gancho. E esse gancho está fixado na parede. E como vocês podem observar, ele está sendo submetido a uma F de 100 newtons. E a pergunta é a seguinte: qual vai ser a intensidade em newtons da componente da força F que tende a arrancar o gancho da parede sem entortá-lo? E deu o seu valor. Então, se nós observarmos aqui, o que acontece? Se o gancho está aqui na parede e nós fizermos uma força para cima nele, o que vai acontecer? O gancho que está aqui na parede, ele vai ser entortado para cima, certo? Então fica bem claro que a força necessária para arrancar ele da parede não é nem a nossa F de Y e nem a nossa F resultante, e sim a nossa F de X. Reparem bem, é um exercício de raciocínio, porque aqui nós vamos puxar ele com a tendência de arrancá-lo da parede. Então o que nós precisamos calcular nesse exercício é a nossa f de x. E como que era a nossa f de x mesmo? A nossa f de x é igual a f vezes o cosseno do ângulo θ. Como apresentado no exercício, o nosso ângulo θ é igual a 60 graus. E a nossa f vale 100 newtons. Dessa maneira, nós temos que a nossa f de x é igual a 100 vezes o cosseno de 60. Então, a nossa f de x é igual a 100 vezes meio. Então, a nossa f de x vale 50 newtons. Então, a força necessária para arrancar o gancho da parede é igual a 50 newtons. E é isso aí, pessoal. Assim terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenha ficado claro para todo mundo. Então, se está te ajudando, já solta a gravidade em cima desse like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Se o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho e mostrar para cada vez mais pessoas, para que possamos ajudar a descomplicar a física. E se você tem aquele amigo que está com dificuldade, já traz ele para o nosso canal para podermos ajudá-lo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. O meu nome é Matheus Finco e agora vamos falar sobre física.